Gostaria que a igreja ficasse bem atentamente, né, onde nós vamos estar iniciando o Seder, a preparação para a Páscoa, né? No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15, diz assim, ó: 7 dias comereis pão asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo acho que 5, se não me engano, o apóstolo Paulo diz que tirai o fermento antigo, e comei do pão novo, o qual o Senhor Jesus é este pão, ao qual ele afirma nos seus evangelhos que ele é o pão que desceu dos céus. Aleluia. E ele ainda, Paulo diz, confirma ainda, assim como João o Batista confirma que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado, e Paulo diz que ele é o Cordeiro pascal. Glória a Deus. Que tira o pecado, a redenção. Ele é o Cordeiro que foi imolado desde o início, desde o princípio dos tempos. Aleluia. Durante os dias em que antecede a Páscoa, todo o fermento deve ser removido das casas. Isso inclui todo tipo de pão ou alimento que contenha fermento. A preparação começa com uma meticulosa limpeza geral, principalmente na cozinha, culminando com uma busca cerimonial por fermento chamado Bekortar Hamiz. Também o nosso coração deve estar preparado para o Seder da Páscoa, que é a ordem a ser seguida na celebração, e a tradição ensina que cada geração deve considerar-se como ela própria tendo sido pessoalmente livre do Egito. E para nos prepararmos para esta experiência de redenção pessoal, devemos retirar o fermento do pecado oculto dentro dos nossos corações. O verdadeiro sentido da eliminação do fermento nas vésperas da peça é uma purificação espiritual do coração e da alma. O Haggadah significa o falar, né? Que esse livro. A Páscoa é uma história que tem sido recontada por milhares de anos. É uma história de transições miraculosas, da escravidão para a liberdade, do desespero para a esperança, das trevas para a luz. E sua grandiosidade é a grandiosidade de Deus. Aconteceu que pela fidelidade de Deus para com o seu povo, assim como Deus cuidou dos filhos de Israel nos tempos antigos, Ele cuida de todos os que são seus hoje. E sobre a mesa há um prato chamado Queará, onde encontramos os elementos para a cerimônia da Páscoa. É este prato aqui. Esse ano eu queria colocar em todos os pratos, mas não coube o prato na mesa. Mas ano que vem, né, assim o Eterno permitir, vai estar, para que vocês possam entender por que cada elemento disso. Onde encontramos cada elemento para a cerimônia da Páscoa. Nele há ervas amargas, um ovo cozido, uma pasta de doce, salsão e um osso. Devemos permitir que todos os nossos sentidos participem, tocando, cheirando, experimentando cada elemento, ouvindo cada palavra. Devemos ver, ouvir e sentir a vontade do amor de Deus. E uma das últimas coisas que Jesus, Yeshua fez foi a celebração da Páscoa. Reunindo seus discípulos em um salão em Jerusalém, ele dirigiu um seder. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes dos meu sofrimento,
Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Ele passou os elementos entre eles. Houve ali, no contexto dessa celebração, a revelação por Jesus do mistério do plano de redenção de Deus. Ele lhe falou do seu corpo e do seu sangue. Não foi por acaso que o Messias escolheu a Páscoa para instituir o que hoje chamamos de Sedal de Carradon, ou a ceia do Senhor. E através de um cordeiro pascal histórico, Yeshua pôde comunicar melhor sobre o que aconteceria nas horas que se seguiriam. E quando participamos junto do Seder de Páscoa, podemos experimentar uma vez mais a grande redenção de Deus. Glória a Deus. O prato o Seder, tem um guerá, onde nós vemos que tem um ovo cozido, sansão, um osso, uma pasta de doce, ervas amargas e pão, ou a água com sal e os 3 pães de matzah. Esse é o pão sem fermento, chamado matzah. Aleluia. Nós vamos ver a história também contando sobre ele. Vamos acender a vela. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Por isso, da vela. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o Senhor Jesus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Me deu esse dinheiro? Não, tem uma caixa de posto. Enquanto acendemos as velas, oramos para que o Eterno traga grande significado pessoal e espiritual para a nossa celebração de Pêssah. Aleluia, Deus. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos separou por tua palavra e em cujo nome acendemos as luzes. Deste dia especial, em nome de Yeshua e Messias. Amém. Amém, igreja? Amém. Assim como a luz desta festa de redenção foi acesa pela mão de uma mulher, lembremos que o nosso Redentor, a luz do mundo, veio ao mundo como a semente prometida em uma mulher, como está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Os 4 copos de vinho. Disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer. Em Êxodo capítulo 6, versículo 1.
Quando o Senhor falou estas palavras de encorajamento a Moisés, ele estava revelando o plano pelo qual iria redimir os filhos de Israel. E vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido. Tomando-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. Êxodo 6, versículos 6 e 7. Aleluia. O copo da santificação. E vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Vamos erguer o nosso primeiro copo, bendizendo ao Senhor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher berech brim Ragnir, Benchem Yeshua Hamashiach. Amém. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vide, em nome de Jesus, o Messias. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando Yeshua começou o seder final, repartiu com os seus discípulos um copo e lhe disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 17 e 18. Bebemos dele o primeiro copo da Páscoa. Cada um que tiver o copo, dá um gole neste copo aí. Só um gole, tá? Que vocês vão ter que dar 4 goles. Glória a Deus. Ruastes, a lavagem das mãos. Em Salmo 24, versículo 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Refletimos também que acerca do gesto de humildade e da lição de entrega do Senhor Jesus, o Messias, quando nesta noite ele tirou suas vestes e cingiu com uma toalha. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e o enxugaram ele com uma toalha com que estava cingido. Perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chameis de mestre e senhor, e dizei: bom, porque eu o sou. Ora, se eu o sou, sendo o Senhor e o mestre, lavei-vos os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavemos então, num ato de simbólico, as nossas mãos utilizando a vasilha com água.
na Páscoa, só molhar as pontas dos dedos, dá-se embora. Aleluia. Carpaz, Sansão. E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 23. A Páscoa é uma festa da primavera, e quando a terra torna-se verde, com vida, esse vegetal chamado carpaz representa a vida criada e sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Mas a vida do Egito, dos filhos de Israel, foi uma vida também de dor, sofrimento e medo, e sendo com muitas lágrimas, representadas por esta água salgada. Peguemos o carpaz e molhemos, mergulhamos nesta água, lembrando das lágrimas derramadas durante a escravidão do Egito. E todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh pri Paraná Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da terra, em nome de Jesus, o Messias. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim como o pão da aflição foi quebrado, o Messias foi também afligido e quebrado. E a maior metade é agora chamada de Abicomã, o piar divino. Ele também está com uma veste branca, como o corpo do Messias. Foi envolvido para o seu enterro. Agora o Abicamã será escondido da mesma forma como o Messias foi colocado no sepulcro, escondido por um tempo. Que você possa esconder ele em algum lugar. Que as crianças fechem os olhos aí, que vocês vão procurar. Fecha os olhos. Apaga a luz. Esses olhos mesmo, não podem ver não. Fechou? Glória a Deus. Mas do mesmo modo que o Abicomã voltará para completar o nosso Seder de Páscoa, o Messias sem pecado levantou-se da morte para ser elevado aos céus. E assim, como a outra metade, ela volta para a mesa.
A história da peça. Quando os nossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26. Gostaria que uma criança pense aqui à frente. Uma criança. Não tenha vergonha. Vai lá, João. Vai, João. É, João, aqui, João. Esse aí é o sentimento. Vai passar bem, carão. Aqui, ó. Vira para lá. Você vai falar, tá? Fala assim. Porque esta noite é diferente de todas as outras noites. Todas as outras noites comemos todo tipo de vegetal. Porque nesta noite só comemos ervas amargas. Todas as outras noites não mergulhamos vossa comida nenhuma vez. Porque nesta noite mergulhamos duas vezes. Todas as outras noites comemos nossa comida sentados ou reclinados. Porque nesta noite nós só comemos reclinados. Amém? Deus. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. Êxodo 12, 24. Não é só um dever, mas um privilégio responder a essas 4 perguntas da Páscoa e recitar as poderosas palavras do nosso Deus. Todas as noites comemos pão com fermento, mas na Páscoa comemos só matzá, pão sem fermento. E quando os filhos de Israel fugiram do Egito, não tiveram tempo para fermentarem suas massas. Além disso, as Escrituras nos ensinam que nesta época o fermento simboliza o pecado. Não sabeis que um pouco de fermento levado a toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Segundo de 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. E durante este período da Páscoa, quebremos velhos hábitos de pecado e nos tornemos livres e santos para o Senhor. Este é o pão da aflição, o pão que os nossos pais comeram na terra do Egito. Venham todos que têm fome e comam. Deixemos nossa necessidade se transformar na esperança da Páscoa. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vejamos como o matzá é transpassado. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram, plantar-lhe-ão com quem planteia por um primogênito. Zacarias 12, 10. E todas as outras noites comemos todo tipo de vegetal.
Mas na Páscoa comemos apenas ervas amargas, o manor. Tal doce quanto é a nossa vida hoje, lembremos como foi amarga a vida dos filhos de Israel na terra do Egito. E todas as outras noites nós não mergulhamos uma comida nenhuma vez, mas esta noite nós mergulhamos 2 vezes. Nós já mergulhamos o capaz na água sagrada. E todas as outras noites comemos sentados ou reclinados, mas nesta noite todos reclinamos. E a primeira Páscoa foi celebrada por um povo escravizado. Uma vez fomos escravos, mas agora somos livres. E os filhos de Israel foram instruídos para comer a Páscoa apressadamente, com os lombos cingidos, cajados nas mãos e sandálias nos pés, aguardando a saída do Egito. Hoje podemos nos reclinar e livremente nos alegrar no ceder da Páscoa. O Messias disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Glória a Deus. A história da Páscoa é uma história de milagres, uma história de redenção, uma história de poder sobrenatural. Deus para vencer o mal. O Senhor prometerá a terra de Israel a Abraão, Isaque e Jacó. Estiveram seus filhos no Egito. O faraó que havia subido ao trono teve medo deles. Eis que esse povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Ele falou: pode ser que se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós. Faraó dividiu exercer maior controle sobre este povo, impondo dura e amarga escravidão aos israelitas. Ainda assim, Deus abençoou seu povo com força e o fez multiplicar. Cresceu mais o temor de Faraó, e ele ordenou que todo bebê do sexo masculino que nascesse dentre os israelitas fosse lançado nas águas do Nilo. Uma israelita ocultou seu filho por 3 meses, e finalmente, entregando o seu futuro a Deus, ela o colocou numa cesta e colocou no rio. Sua irmã, Miriam, ficou observando de longe. Vendo a cesta, a filha de Faraó tomou a criança e a criou como seu filho. Ela o chamou Moisés, Moshe, que significa tirado das águas. Moisés cresceu e viu o penoso trabalho de seu povo. Um dia, num momento de fúria, perdeu seu autocontrole e matou um egípcio que espancava um escravo hebreu. Fugindo do palácio da vista de Faraó, Moisés tornou-se um pastor na terra de Midian, longe dos gritos dos seus irmãos sofridos. O Senhor, todavia, viu a aflição dos filhos de Israel e ouviu o seu gemido. Ele levantou um libertador para conduzi-los para fora da servidão. Foi então que ele apareceu a Moisés no meio de uma sarça que ardia no fogo, mas não consumia. Moisés, ao aproximar-se, ouviu Deus comissionando para ir até a Faraó. Com medo e relutante, Moisés todavia concordou em levar a mensagem de Deus ao rei do Egito: deixa ir o meu povo. Moisés deixou o deserto para voltar ao palácio de Faraó, o lugar onde tinha crescido. Ele voltou com uma mensagem que Deus lhe dera, mas o próprio Deus advertira a Moisés das resistências que iria encontrar-se. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Êxodo 13, 19 e 20. Deus enviou pragas, um de cada vez, e mesmo com cada praga, Faraó ainda endurecia o coração. Os egípcios foram afligidos com desconforto e doença, venenos e destruição. Ainda assim, o Faraó não cedia, e com a 10ª e a mais terrível praga, Deus quebrou a dureza do impenetrável coração de Faraó.
Naquela noite passarei pela terra do Egito. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 12. Observemos o segundo cálice, um copo cheio, em um símbolo de alegria e sem dúvida. Nós devemos nos encher da alegria da libertação poderosa de Deus. Lembremos o alto preço que custou a nossa redenção. Vidas foram sacrificadas para trazer a libertação ao povo de Deus da escravidão do Egito. Mas um preço maior foi pago com a nossa redenção da escravidão do pecado, o sacrifício do Cristo. E ao citarmos esta praga, moremos o nosso dedo mínimo no segundo copo, para que, ao declararmos as pragas, uma gota de vinho seja derramada para cada uma delas. Sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, pedras, gafanhotos, trevas, morte aos primogênitos. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vim, o sangue passarei por vós. Êxodo 12, 13. Quem está com o seu copo, não está dividido com ninguém, molha só a ponta do dedo mínimo. O rabino Gamaliel, professor do rabino Shaul Paulo, o apóstolo, ensinava que a história da Páscoa devem ser mencionadas 3 coisas: o pão sem fermento, o matzah, as ervas amargas, o macarrão, e o cordeiro pascal. Nós comemos o matzah para nos lembrarmos da pressa que os filhos de Israel fugiram do Egito. Provamos essas ervas amargas para nos lembrarmos da amarga servidão que eles experimentavam ali. Mas também tomamos posse que celebramos Yeshua, a nossa Páscoa, não com o velho fermento da malícia e da maldade, mas nós azimos de sinceridade e de verdade. 1 Coríntios 5:8. O osso queimado representa o cordeiro cujo o sangue marcou as casas dos filhos de Israel, significando a obediência e o mandamento de Deus. E aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imorará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão nos umbrais, em ambas as ombreiras e na régua da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo capítulo 12, versículo 3, 5 e 7. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Dessa maneira comereis lombos cingidos e sandálias nos pés e cajado nas mãos, como memoreis a pressa e a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Êxodo 12, 8, 11 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Eu, não, um anjo. E ferirei na terra do Egito todo o primogênito, quer de homem ou de animais. Eu, não, um serafim. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, não, um mensageiro. Eu sou o Senhor. Eu mesmo e nenhum outro. Desde a destruição do templo em Jerusalém, o cordeiro
não é mais comido na Páscoa, pelos judeus não messiânicos, mas nós messiânicos ou cristãos podemos comê-lo. Este osso queimado nos lembra do cordeiro do sacrifício. E do mesmo modo, um ovo assado foi acrescentado ao Sedé, que é chamado de Hagigah, que significa a oferta especial dos dias santos. O ovo é visto como símbolo do luto, lembrando-nos da destruição do segundo templo. É também considerado por muitos como representante da vida eterna, uma vez que é o formato de um ovo, não tem início e nem fim. O ovo assado pode ser comido mais tarde e durante a refeição. Nós que confiamos em Yeshua, o Messias, cremos que Ele é o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa. Como os anciões israelitas, sabemos que foi o próprio Deus e não o anjo, o próprio Deus e não o serafim, o próprio Deus e não o mensageiro, que alcançou a redenção final dos pecados e da morte. Deus mesmo, através de Yeshua, foi quem tirou o pecado do mundo. Aleluia. Amém. Daenur teria sido suficiente para nós? Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a sua justiça. Salmo 145, versículo 7. E quão grande é a bondade de Deus para conosco, por cada um de seus atos de misericórdia e cuidados, declaremos Daenur. Se o Senhor, com misericórdia, e apenas nos resgatasse, mas não exercesse juízo sobre os egípcios. Daenur. E se o Senhor apenas destruísse os seus deuses, mas não tivesse aberto o mar vermelho. Daenur. Se o Senhor apenas nos livrasse dos inimigos, mas não nos tivesse dado o maná. Daenur. E se o Senhor nos tivesse apenas guiado pelo deserto, mas não nos tivesse dado o Shabat. Daenur. E se o Senhor nos tivesse dado apenas a Torá, mas não a terra de Israel. Daenur. Mas o santo bendito seja Ele, proveu todas essas bênçãos aos nossos ancestrais, e não só essas, mas muitas outras. Bendito sejas tu, ó Deus, por teres misericórdia, suprindo todas as nossas necessidades. Tu destes o Messias, o perdão dos pecados, a vida abundante e a vida eterna. Todos cantam a canção da Daenur. Io
significa teria sido suficiente. Amém? Que Deus possa ser suficiente em vossas vidas. Assim como o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Amém? Se Deus tivesse apenas nos tirado do Egito e não nos sustentado no deserto, teria sido o suficiente. E se Deus tivesse nos dado apenas o Shabat e não a Torá, teria sido suficiente. E se Deus nos tivesse dado apenas a Torá e não nos tivesse nos levado à terra de Israel, teria sido suficiente. Baru atah Adonai, Elohim melech, Olam boré, Agafem, Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da vide, e em nome de Jesus, o Messias. Amém. Amém. Todos erguem aí a sua taça e dão mais um segundo glória. Glória a Deus. Roristizar, lavagem das mãos, segunda vez. Agora todos faremos a lavagem das mãos. Primeiro a mão direita 3 vezes e em seguida a mão esquerda. Desta vez vamos recitar a seguinte bênção. Baru atah Adonai, Elohim melech, Olam Yeshef, Kidashu, Beshuvah, Vetznuv, Metzlat e Adem. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste a lavagem das mãos. Amém. Todos fazem a lavagem das mãos. Botis Matzah, a bênção do Matzah. Vamos segurar nas mãos os 3 matzotos e recitar as bênçãos, a bênção do pão e em seguida a bênção especial do Matzah. A bênção. Baru atah Adonai, Elohim melech, Olam Hamatzu, Leshem li ha'aretz. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos tira o pão da terra. Amém. Baru atah Adonai Nur melech haolam, asher kideshanu bemetzvot fadim al dilah matzah. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos tira, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a comer o matzah. Amém. Amém. Amém? Depois cada um vai comer um pedaço. Glória a Deus. Aleluia.
marrou ervas amargas. Comendo as ervas amargas, lembremos das amarguras da vida sem Deus e sem Jesus. E quando éramos escravizados pelo pecado, quantas vezes fomos vítimas de infortúnios e desgraças por não vivermos sob a graça do Messias, o Senhor Jesus. Por isso, nós avaliamos agora a nossa vida e agradecemos pela nossa salvação e pelo direito à vida eterna. Baru atah Adonai Elohim melech haolam yasher kidshanu velevar benetzu al achado maru Beshem Yeshua Hamashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos separou por tua palavra e nos ordenou comer ervas amargas. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. Colher, o sanduíche de matzá. Os filhos de Israel se fatigaram para construir as cidades de Faraó. E trabalhando com barro e tijolos, lembramos desse trabalho com uma mistura chamada Harozet, feita de maçãs raladas, mel, nozes e vinho. Coloquemos um pouco de erva amarga, e dessa vez o Hazeret com o Hazorot entre dois pedaços de matzá. Levantamos o matzá com a erva amarga e o Hazoret. Mergulhamos a erva do Hazoret para nos lembrarmos que até mesmo as circunstâncias mais amargas podem ser abençoadas pela esperança que temos em Deus. A oração de Hiliel. Assim fez Eliel nos dias de Beit Hamadisha, ou o templo. Combinaremos a oferta de peça, o matzá e o marrom. E comemos todos esses elementos juntos, como foi dito. Eles comeram com matzor e ervas amargas. E quando estávamos à mesa, o comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que dentre vós, o que comer comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizem uns aos outros: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, e aquele que passa o pão sem permeando no prato comigo. E menciona o pão molhado, em Marcos capítulo 14, versículo 18 e 20, e João 13, 26. Que era um pedaço passava do pão. Shulchan Oler, o jantar de Páscoa. E o celebrareis com solenidade ao Senhor. Baru atah Adonai Elohim melech haolam shehal por mikra bim lechahu. Amém. Bendito sejas tu, eterno Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tudo fizesse existir por sua palavra. Amém. Bet Shalom. Bom apetite. Tistabum, o avicomã, a sobremesa. E por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Isaías 53, versículo 8. O avicomã deve ser achado agora por uma criança e trazido de volta à mesa. As crianças aí possam procurar o avicomã. Amém?
Quem é as crianças que vai procurar aí? Procura ver se acha aí o Vitomã. Procura? Procura lá. Vai lá, Sofia. Vai lá, Sofia. Vai, Caio. Vai embaixo do. Será que tá com o apóstolo aqui? Tá muito frio. Ó, tá esquentando. Pode procurar. Não, esfriou. Cuidado com a mesa. Esfriou. Aí, lá atrás do lado. Aleluia. É tempo de compartilharmos do Abicomã a sobremesa, o último alimento que é comido na Páscoa e é compartilhado do mesmo modo que foi o Cordeiro Pascal, desde a época do Êxodo até a destruição do templo. O sabor do Abicomã deve se prolongar em nossas bocas. O Messias quebrou o matizar e deu graças ao Senhor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamodes lechem mir haaretz Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tira o pão da terra, e em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Foi então que Cristo acrescentou as palavras: este é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. Comemos agora do Abicomã, meditando no corpo partido do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Levantemos pela terceira vez os nossos copos. Esse é o copo da redenção, simbolizando o sangue do Cordeiro Pascal. Foi com este copo pós-ceia que o Messias se identificou. Todos. Vós resgatarei com o braço estendido. Êxodo 6:6. O profeta Isaías nos lembra: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Isaías 59, versículo 1. A nossa própria justiça é falha. Embora o Senhor buscasse, ele não encontrou ninguém para interceder. Pelo que o seu próprio braço trouxe-lhe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59, versículo 16. Yeshua, o Messias, levantou o copo e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. Assim como o sangue do Cordeiro trouxe salvação no Egito, também a morte, a ressurreição do Messias pode trazer salvação a todo o que crê. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri hagafei Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da virgem, e em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Todos bebem do terceiro copo. Aleluia. Dá mais o terceiro gole.
Levantando o cálice de Elias, este é o copo e é por Elias, o profeta Eliarro Hanabi. Agora deixemos uma criança abrir a porta e dar boas-vindas a Elias, em alusão ao regresso do Messias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Elias não viu a morte. Ele foi levado aos céus num vendaval por uma carruagem de fogo. Temos esperança que Elias venha na Páscoa para anunciar o Messias, filho de Davi. E antes do nascimento de João Batista, um anjo do Senhor disse: ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas capítulo 1, versículo 17. Depois Yeshua falou a respeito de João, e se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11, 14. Foi o mesmo João que, ao ver Yeshua, declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Harel, Salmo 113 ao 118. E em todo o cantado, um hino saíram para o Monte das Oliveiras. Levantemos pela quarta e última vez os nossos copos e damos graças a Deus, o nosso grande Redentor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Dai graça ao Deus dos deuses. Seu amor dura para sempre. Nessa parte todos podem falar que seu amor dura para sempre. Tá bem? Dai graças ao Senhor dos senhores. Seu amor dura para sempre. Quem sozinho vê os grandes maravilhas. Seu amor dura para sempre. Quem por sua compreensão fez os céus. Seu amor dura para sempre. Quem separou a terra das águas. Seu amor dura para sempre. E quem fez grandes luminares. Seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. Seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite. Seu amor dura para sempre. A ele que